sobre um tema bem suave, né? Que é sobre o Consolador prometido. E a gente pode trazer o Consolador, quando ele fala de Consolador, ele fala de consolar, né? É consolar o coração da humanidade. Ele vem trazer um advento para nós, mostrando, né, para nós como é importante a gente ter algum conhecimento dessa doutrina, para que a gente possa se sentir amparados nas horas mais difíceis da nossa passagem aqui. Tá? Então a gente vai encontrar uns textos, né, que a gente pegou, que é onde fala assim, vinde, isso é Jesus, tá? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que eu sou brando de humildade e o coração... Não, peraí, eu pulei uma parte aqui. Que vós aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e enchereis o repouso para a vossa alma, pois é suave o meu jugo e leve é o meu fardo. Isso a gente vai encontrar lá em Mateus, né, capítulo 11, versículo 28 a 30. Tá? Então, quando a gente lê essas passagens de Jesus, nós já vamos aprendendo que Jesus foi o nosso primeiro consolador, né? Ele foi. Quando ele diz que enviará para nós um consolador, na qual ficará convosco até os fins dos tempos. Então vamos prestar atenção, né? Ele vai enviar um novo consolador. Então Jesus foi o primeiro. Jesus, quando esteve aqui, o que Jesus ensinou para nós? Ele ensinou o amor, né? Que tudo, acima de tudo, temos que ter amor. Ensinou o valor do perdão, ensinou a gente a compreender, aceitar as pessoas com as suas diferenças. Então ele veio só mostrar para nós tudo que era importante. Ele trouxe um lindo ensinamento. Só que esse ensinamento ficou esquecido um pouco no tempo, né? Nós esquecemos, no longo tempo, nós fomos esquecendo de todos os ensinamentos de Jesus. Quando ele falou que enviaria um consolador, ele falou que a gente ainda não estaria preparado naquela época para recebê-lo, porque a gente não ia entender que quando viesse esse novo consolador, esse consolador tiraria o véu, mostraria para a gente a verdadeira face do Evangelho. E qual foi essa? Eu vou tirar um pouco o papel, porque não adianta, eu não consigo me prender em papel, né? Então ele trouxe esses ensinamentos para nós, mostrando, tirando o véu. Por que ele tirou o véu? Para mostrar para nós como é importante a nossa vida aqui. Por que viemos? Por que estamos aqui? Por que sofremos tanto? Porque tem gente tão merecedora e outros não tão merecedores. Porque existe o rico, existe o pobre. Essas são as perguntas, né, que a gente fazia. E muitas vezes a gente ainda falava assim, Deus é injusto. Porque Ele dá privilégio a uns e não dá para os outros. Aí precisou vir o Consolador prometido, para que tirasse esse véu dos nossos olhos, abrisse os nossos ouvidos para que a gente ouvisse as mensagens que Jesus falava naquela época, ser trazida na atualidade de hoje de uma maneira mais evidente.
na qual que todos nós possamos entender. O que Jesus falava em parábolas naquela época, hoje, né, são trazidas para nós de uma maneira totalmente esclarecida. Deixou de ser historinhas para se tornar uma realidade. Então a gente vê, eu peguei lá no Evangelho segundo o Espiritismo, alguns tópicos só do índice, tá? Não vou pegar os temas todos. Bem-aventurados os aflitos. Foi como eu falei, por que nós sofremos tanto, né? Nesse capítulo, que é o capítulo 5, nós vamos lá encontrar a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Causas anteriores. Então, coisas que nós já vivemos em outras reencarnações, fizemos e hoje nós estamos, né, resgatando aquilo que nós fizemos. Tá? Então, esse capítulo, ele vem trazer um conteúdo, tem mais, tá? O índice dele é bem longuinho. Mas, se vocês se interessarem, vão lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai falar sobre esquecimento do passado, motivo de resignação. Ele fala sobre o suicídio, sobre a loucura. Então ele traz um apanhado geral, mostrando para nós, para cada um de nós, que nós não estamos aqui passando pelo que estamos passando, porque somos pobres coitados. Se hoje nós estamos sofrendo algumas coisas na vida, foi porque nós fizemos isso. Jesus lá atrás falava que a gente podia plantar o que fosse, não foi? Que o plantio, vocês podem plantar o que quiser, mas a colheita, ela é obrigatória para todos. Então a gente vai plantar aquilo que a gente colhe, certo? Então isso está tudo nesse Evangelho segundo o Espiritismo, que traz essa coletânea de informações para nós. Aí vem, como o Joel falou, o Consolador Prometido, onde vai falar do jugo leve, o Consolador Prometido, instrução dos Espíritos, né, e o Espírito da Verdade. Ele vem dar uma pincelada em tudo isso. Peguei um outro capítulo aqui, que também é bem interessante a gente adquirir esses conhecimentos, que é o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. O que esse capítulo traz para a gente? Para a gente aprender a perdoar, coisa que a gente ainda não consegue, né? Estamos a caminho, estamos lutando para aprender, né? Então ele ensina a perdoar para que Deus vos perdoe. Reconcilie-se com o seu adversário quando ainda está a caminhar com ele. Tem essa passagem na Bíblia, para que a gente não seja julgados, né? Então a gente tem que ler bastante o sacrifício mais agradável a Deus, né? Então aqui também é um capítulo bem extenso, que a gente recomenda que leiam, procurem essa instrução. Porque livros, eles foram feitos para estudarem, né? Para que a gente folheie, para que a gente aprenda, que a gente adquire conhecimento. Eu sei que hoje tem celular, abaixa em PDF, né? Para poder ter uma leitura, mas mesmo dessa forma, procure se orientar para que a gente veja como é grandioso o nosso Pai Maior. E eu peguei também uma coisa lá no Livro dos Espíritos, né, que é esse outro, eu peguei lá na questão 851, né, aonde esse capítulo 6 também do Livro dos Espíritos pergunta, porque o Livro dos Espíritos é perguntas e resposta, tá? Nesse capítulo 851, ele vem falar da fatalidade. O que vocês acham da fatalidade? A fatalidade existe ou não?
As pessoas é muito quietinho, né? Ele vem abordar, porque a gente fala assim, nossa, foi uma fatalidade que aconteceu com a pessoa, né? Nossa, foi uma fatalidade isso, né? Então a gente sempre tem essa palavra fatalidade, né? E a gente não sabe direito o significado dela dentro da doutrina. Porque se a gente for olhar nessa pergunta, fatalidade não existe. Tá? Não existe fatalidade. Tudo acontece no seu dia certo, na sua hora exata. É dessa forma. Por que é dessa forma? Porque antes de reencarnarmos, nós já fazemos uma programação reencarnatória. Tá? Então lá nós já sabemos. Vamos nascer com a Maria, nosso pai vai ser o José, vou ter tantos irmãos, eu vou me chamar tal, eu vou nascer tal época, né? Vamos supor tal dia, 25 de dezembro, e vou desencarnar em tal data. Nós já fechamos o nosso nascimento com o nosso desencarne. Nós programamos isso. Inclusive, nessa parte, ele fala que nós escolhemos a maneira que queremos desencarnar. De acordo com as coisas que a gente fez em outras existências. Que não falou lá que a gente está aqui para resgatar os nossos débitos? De acordo com o que nós agimos na outra, nós mesmos olhamos o que fizemos, na colheita que fizemos, e vamos reparar nossos erros, escolhendo as maneiras de desencarne. A nossa trajetória de um ponto a outro, nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos plantar novamente, né? Mas sabendo que nós vamos colher novamente de novo. Certo? Então, é esses os consolos que a doutrina dos espíritos nos traz. É a gente ter certeza absoluta que não estamos aqui por um acaso, que o acaso da doutrina não existe. Ninguém caiu de paraquedas em lugar nenhum. E ninguém desencarnou por uma fatalidade. Tudo é programado. Tudo tem uma programação para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. Eu vou dar um exemplo para vocês. Acho que muitos não vão lembrar, mas já ouviram falar. Nós, como nós somos mais jovens, nós vamos lembrar muito bem do incêndio do Joelma. Alguém lembra do incêndio do Joelma? Ou já ouviram falar do incêndio do Joelma, não já? Tem um livro que chama 13 Almas. Ele vai relatar o incêndio do Joelma. É um livro espírita. Nesse livro, porque naquela época eu era jovem demais, mas eu lembrava que todo mundo falava que em um elevador tinham achado corpos, mas não tinham identificação. Que eles tinham sido todos, né, enterrados no mesmo lugares, né, todos 13 juntos, né, em covas, né, mas todos um paralelo com o outro, porque ninguém sabia quem eram aquelas pessoas. Aí a gente vai buscar, né, no livro, eu descobri que pessoas que não tinham nada a ver com o edifício Joelma, nunca nem trabalharam lá, por uma coisa foram levadas até lá. Alguém pediu um favor, leva isso em tal andar para mim rapidinho. Foi. Então essas 13 almas que estavam lá, foram 13 almas que não eram funcionário, né, não tinham identificação porque não eram de lá,
tinham ido lá visitar, tinham ido lá procurar alguém, falar com alguém e acabaram desencarnando. Está vendo os objetivos? E se a gente for olhar nas notícias, a gente vai ver que muitas coisas acontecem. Muitas vezes a gente não tem que passar por aquilo, nós não vamos. Houve um acidente, nossa, era para mim estar naquele ônibus. Olha, o avião caiu, era para mim estar naquele voo. Não é? Muitas coisas, quando a gente não tem que passar, nós não vamos passar. Mas quando é para a gente passar, chegou o nosso momento. Nós somos amparados pela espiritualidade. Aí vocês podem pensar, mas e aquelas pessoas que são injustas, né? Aquelas pessoas que só fazem maldade? Ela também merece o amor de Deus. Ela também é filha de Deus. Ela também será amparada pela espiritualidade. Porque Deus é amor. E Jesus trouxe isso para nós. Trouxe esse ensinamento para cada um de nós, mostrando que a palavra mais linda é amar. É amar, compreender e tolerar. Então, dessa forma, quando nós falamos dessa consolação, nós falamos assim, mas é que ninguém passa por aquilo que não tem que passar, certo? Como eu falei. A minha dor é maior do que a sua? Não. Todas as dores, todo mundo sente dor. Todo mundo sofre. Todo mundo chora. Todo mundo tem sentimentos, né? Embora vivemos num corpo de carne, sabendo que aqui esse corpinho vai ficar na terra, o que vai permanecer é meu espírito, mas por enquanto a gente estiver vivendo na carne, nós estamos tendo sentimentos, nós sentimos dores, nós sentimos tristezas, nós sentimos amargura, angústias. Não é assim? Mas tudo é passageiro, quando nós permitimos que seja. Não tem aquela passagem na Bíblia? A fé transporta a montanha. Então Jesus ensinou a gente ter essa fé raciocinada. A morte não existe. Então a gente vai sofrer o luto? Vamos chorar? Vamos sentir? Vamos desesperar? Vamos. Mas é uma coisa passageira. Por quê? Quando cai a consciência novamente nossa, que a gente lê esse pequeno livrinho aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que aquele ente querido, ele só arrumou a sua mala e viajou. Ele não está morto. A única coisa que ficou aqui foi o corpo de carne, que vive ainda em espírito. E que agora, lá do outro lado da espiritualidade, o nosso trabalho encarnados aqui para com ele continua. Aí pergunta, de que maneira, né, a gente pode ajudar alguém que desencarnou? Mandando vibrações de amor, vibrações de paz, vibrações de esperança, que é isso que o Consolador nos traz. É envolver com ternura,
e com carinho. Porque a nós, encarnados, não cabe julgar os atos de ninguém. Cabe só a nós a perdoar, a amar, a tolerar, a compreender que tudo que aconteceu foi com uma permissão do Supremo Maior. De que Ele lá está bem e que também envia para nós o Consolador, para que a gente continue a nossa jornada aqui. E que é diante da dor, da perda, do sofrimento, que nós aprendemos a caminhar um pouco melhor. É diante de todos esses fatos que nós damos valor à vida, que nós valorizamos as pequenas coisas que a gente não vê e não valoriza. Há muito tempo, nós, talvez nessa pandemia foi um pouquinho até melhor. Há muito tempo a gente não vê um pássaro cantando. Não digo dentro de gaiola, tá, gente? Eu digo pássaro, ir para um parque, ver os pássaros cantar, ver desabrochar uma flor, olhar para o céu à noite e falar quanto está lindo. Há muito tempo a gente não se dá esse direito de admirar as pequenas coisas que existem em volta da gente. É muito importante que a gente olhe para nós também, porque nós precisamos de forças para seguir essas caminhadas. Às vezes é complicado, Nada na vida é fácil, né? Não é fácil. Superar as coisas, as dificuldades, não é fácil. Mas se a gente ter fé, confiar, devagarzinho, nós alcançamos os objetivos. Se a gente realmente acreditar que eu não estou sozinha, que tem alguém do meu lado, que me acompanha 24 horas por dia, que Ele me dá força, me sustenta, me coloca em pé quando eu preciso, e a gente segue em frente. Cada dia é um dia. Nenhum dia é igual ao outro. Se hoje a gente levanta desesperado, amanhã a gente levanta um pouco melhor. No outro dia, melhor do que o outro. E assim sucessivamente. Mas para tudo isso, nós precisamos adquirir o quê? Conhecimento. Porque se a gente não adquirir conhecimento dessas coisas que a gente fala, dentro da casa espírita, né, dessas consolações, dessas aflições, nada importa, né? A gente tem que conhecer para poder trabalhar isso em cada um de nós. Aí nós vamos começar a aprender a superar as dificuldades, a superar as perdas de entes queridos. Eu tenho certeza que nessa pandemia, né, nós perdemos bastante entes queridos que esteve conosco há muito tempo, né? Foi dolorido? Foi triste? Foi. Mas a gente sabe, com toda certeza, com toda convicção, que simplesmente arrumou a malinha e foi viajar. Que em breve nós também vamos arrumar nós e estaremos viajando junto. Esse é o retorno de todos nós, tá? Então a gente pede para que vocês possam ler, entender e buscar essa consolação dentro desse livro Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa viver um pouco melhor, tá? E que a paz do Mestre Jesus
possa envolver a todos nós com muito amor, com muita ternura, e que Deus envolva cada um com o seu amor, e que a espiritualidade possa estar sempre presente diante de vocês. Sintam-se que Ele segura em suas mãos e pede, me acompanhe, que eles te acompanharão. Tá bom? Boa noite a todos. Agradecemos a nossa irmã